Violência Doméstica, o caso de Rafaela Brilhante e a urgente luta contra o abuso. A violência doméstica é um problema social complexo que persiste em muitas sociedades ao redor do mundo, independentemente de classe social, etnia ou profissão. O caso envolvendo a influenciadora e médica Rafaela Brilhante, agredida pelo marido, o cantor João Lima, durante sua lua de mel, serve como um triste e alarmante lembrete da realidade de muitas mulheres que, muitas vezes, se veem presas em relações abusivas e, em alguns casos, em situações de risco extremo, como as que a vítima enfrentou, relatadas pela sua mãe. O abuso, que começou de forma silenciosa, escalou para agressões físicas graves, incluindo a tentativa de asfixiação e fratura de um braço, culminando em um ato de violência que não só destrói a integridade física, mas também dilacera a alma da vítima. Em muitos casos de violência doméstica, o ciclo de abuso se inicia de maneira gradual, com o agressor utilizando manipulação emocional, controle excessivo e formas sutis de coerção. Esses comportamentos podem ser difíceis de identificar no início, mas com o tempo tornam-se mais evidentes e se intensificam, como ocorreu neste caso. A violência pode se manifestar de diversas formas: física, psicológica, sexual e financeira. Cada uma dessas formas de abuso é devastadora de maneira única, com repercussões tanto imediatas quanto de longo prazo. No entanto, a violência psicológica, muitas vezes menos visível, tem um impacto tão profundo quanto a física, afetando a autoestima, a saúde mental e a capacidade de julgamento da vítima. O impacto psicológico de ser vítima de agressão pode ser devastador. Muitas mulheres se sentem isoladas, culpadas ou envergonhadas, o que as leva a permanecer em relações abusivas por mais tempo. Além disso, o medo de represálias, o apego emocional ao agressor e a dependência financeira ou afetiva podem fazer com que a vítima demore a denunciar ou a buscar ajuda. Esse é um dos maiores desafios que a sociedade enfrenta quando se trata de combater a violência doméstica. As vítimas frequentemente não têm coragem ou recursos para romper o ciclo de abuso e muitas vezes sentem que estão sozinhas, desamparadas e sem saída. No entanto, é fundamental entender que a violência doméstica nunca é culpa da vítima. A responsabilidade é inteiramente do agressor, que manipula e subjuga a outra pessoa com o intuito de exercer controle. A vítima, por sua vez, é muitas vezes um ser humano que, diante do abuso, perde sua capacidade de se perceber como merecedora de amor e respeito. Este é um dos pontos mais importantes na conscientização sobre o tema. Entender que o agressor não tem o direito de tratar outra pessoa com violência, independentemente das circunstâncias. Casos como o de Rafaela Brilhante mostram, mais uma vez, como é urgente a necessidade de mudanças em como a sociedade percebe a violência doméstica. A vítima é muitas vezes julgada pela falta de ação, sendo acusada de não ter feito nada para impedir o abuso. Isso contribui para o ciclo de culpa e vergonha, dificultando ainda mais a saída da vítima. A questão não é sobre o que a vítima fez ou deixou de fazer, mas sim sobre o que o agressor fez e continua fazendo. A cultura da impunidade em torno da violência doméstica precisa ser erradicada. E isso começa com a conscientização de todos: vítimas, familiares, amigos, comunidade e autoridades. Além disso, é essencial que a sociedade, de forma mais ampla, adote uma postura ativa no enfrentamento da violência doméstica. A educação sobre os sinais de abuso, o fornecimento de recursos para as vítimas e o apoio psicológico e jurídico são passos fundamentais nesse processo.
O sistema de justiça deve ser eficiente e sensível a essas questões, garantindo que os agressores sejam responsabilizados de maneira adequada e que as vítimas recebam a proteção necessária. Ainda mais relevante é a necessidade de desmistificar o medo de denunciar. Muitas mulheres sentem que não serão acreditadas ou temem que suas histórias sejam minimizadas. O fortalecimento de mecanismos de apoio, como a criação de redes de apoio e grupos de mulheres, é fundamental para dar voz às vítimas e criar um ambiente seguro para que elas possam buscar ajuda sem medo de retaliações. Não podemos mais permitir que a violência doméstica continue sendo um tema tabu ou uma questão ignorada. Casos como o de Rafaela Brilhante, embora dolorosos, são uma chamada urgente para todos nós. Devemos reconhecer a violência doméstica como um problema que afeta toda a sociedade e exigir mais ações para preveni-la e tratá-la. A cada vez que uma história como essa se torna pública, mais uma porta se abre para o diálogo e para a possibilidade de mudança. O apoio à vítima, o fortalecimento das políticas públicas, a educação sobre relações saudáveis e o combate à impunidade são passos fundamentais para um futuro mais seguro para as mulheres. Não podemos mais permitir que a violência doméstica continue sendo um tema tabu ou uma questão ignorada. Casos como o de Rafaela Brilhante, embora dolorosos, são uma chamada urgente para todos nós. Devemos reconhecer a violência doméstica como um problema que afeta toda a sociedade e exigir mais ações para preveni-la e tratar. A cada vez que uma história como essa se torna pública, mais uma porta se abre para o diálogo e para a possibilidade de mudança. O apoio à vítima, o fortalecimento das políticas públicas, a educação sobre relações saudáveis e o combate à impunidade são passos fundamentais para um futuro mais seguro para as mulheres. O que aconteceu com Rafaela não deve ser encarado como um caso isolado, mas como um reflexo de uma realidade que muitos vivem silenciosamente todos os dias. Que a dor de Rafaela e de tantas outras mulheres não seja em vão, mas que sirva para inspirar ação, mudança e, acima de tudo, uma sociedade mais justa e igualitária, onde o respeito à dignidade humana seja a base para todas as relações. É fundamental que todos nós, como sociedade, estejamos dispostos a escutar, apoiar e agir em nome das vítimas de violência doméstica, garantindo que elas possam encontrar um caminho para a liberdade, recuperação e principalmente para a paz interior. Você tem uma história de recomeço para contar? Envie para a gente. Aqui, cada relato é uma semente de coragem que inspira outras mulheres a florescer, reconstruir-se, porque contar sua história também é um ato de cura.